A paz do Senhor, querido professor, eu me chamo Laura, sou professora do Ministério Infantil aqui da sede e hoje nós vamos conversar sobre a segunda aula do módulo 6. Esse módulo ele vai ser uma aula muito importante porque vai mostrar para as crianças que elas podem servir com as capacidades que elas já têm, sem precisar fazer algo muito mirabolante como a gente tem visto muito no mundo. Então, a nossa aula chama Mãos que Ajudam, Coração que Ama, o segredo de Tabita ou Dorcas. E antes de iniciar a aula, você pode relembrar o desafio que foi feito na primeira aula, que é o desafio Vai e Fale, onde o professor da aula passada falou para sua criança que ela poderia falar de Jesus para amigos. Ele fez esse desafio, fale de Jesus para os seus amigos. Então você vai conversar com ele, ter esse momento de troca com as crianças. E aí, crianças, como foi? Falou com seus amigos? Qual que foi a reação deles? Eles já conheciam Jesus? Eles aceitaram Jesus através de você? Então você pode estar fazendo esse momento de troca com eles, que vai ser muito importante. E aí, caso a professora da aula passada não tiver passado, você pode fazer de novo esse desafio. Crianças, antes da gente iniciar a nossa aula, eu já vou fazer um desafio para vocês. Quero que todo mundo aqui fale de Jesus para pelo menos um amigo e depois venha e conte a reação dele se ele já conhecia Jesus. E aí você vai fazer a sua oração, vai conversar com eles, fazer aquela recepção calorosa com as crianças e podemos partir para a memorização do versículo. O nosso versículo se encontra em Marcos 16:15 e vai dizer: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo ele é lindo. E caso você dê aula para crianças menores, você pode adaptar ele, encurtando, claro que sempre tendo o bom senso de não mudar a palavra do Senhor. Então você pode adaptar de um jeito menor, de um jeito que a linguagem fique mais fácil, mas sempre usando a essência da palavra. E aí, como memorização, eu trago a ideia aqui do trem missionário, que como o nosso versículo é sobre missão, é sobre falar de Jesus, a dinâmica do trem missionário. E como funciona? Você, professor, vai ser um maquinista do trem. E você vai falar para crianças, hoje a gente vai fazer o trem missionário. E aí você vai fazer aquele clássico trenzinho, colocando todas as crianças atrás de você, e você vai andando pela sala, depois de já ter explicado o seu versículo, depois de já ter dado uma lembrada neles sobre o seu versículo. E aí, enquanto você estiver andando, você vai explicar para eles assim: crianças, quando eu parar, eu vou falar uma parte do versículo e vocês vão continuar. E aí você pode ir intercalando o maquinista, aí começa e fala uma parte maior do versículo, aí você vai diminuindo, fica a seu critério, mas eles gostam muito dessa porque você vai movimentando pela sala, aí você começa a correr falando que o trem vai mais rápido, e isso deixa a criança absorver esse versículo, essa verdade linda do Senhor, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais fácil, porque para eles tudo com brincadeira vai ser mais fácil. E aqui eu trouxe algumas ideias de louvores que vão falar diretamente com a nossa lição, que é a história de Dorcas, da Vanese, Minhas Mãos e A Hora de Ajudar dos Três Palavrinhas. Todos esses louvores, eles são simples de você fazer um gestinho. Então, tanto para crianças menores, tanto para crianças maiores, você consegue estar adaptando. E lembrando que, caso sua congregação seja mista, você sempre adapta para a criança menor. Porque o importante é que todos absorvam aquele conteúdo. Então, o grande entende o que você diz para o menor. Mas o menor não entende uma linguagem de um grande. Então você sempre vai adaptar, caso for uma turma mista, para a criança menor. E aí, antes da história, eu deixei aqui uma ideia de dinâmica de introdução, que é da sacola ou uma caixa misteriosa ou surpresa. Eu não trouxe nada, mas você vai colocar, professor, uma agulha, um tecido, uma tesoura, o que for. E aí você vai falar para eles: crianças, aqui a prof vai trazer instrumentos, ferramentas de uma pessoa que foi muito amiga de Jesus. Ela falou de Jesus para muitas pessoas. Então vamos ver, será que tem uma espada? Será que tem um escudo, que ele foi um grande lutador? Vamos ver então. E aí você vai tirando. Aí você tira uma agulha. Prof, uma agulha? Como assim? O que será que dá para fazer com uma agulha, crianças? E aí você vai tirando o próximo item, um tecido. Uma agulha e um tecido, o que será? E aí você vai deixando eles baterem a cabeça com os itens que você tá tirando. E eles vão dando ideia: ai, prof, será que ele tá costurando? Será que é uma pessoa que costurou alguma coisa? Será que é uma pessoa que faz recortes? E aí você vai falar: isso mesmo! O amigo de Jesus que a gente vai conversar hoje é uma mulher e ela foi costureira e o nome dela é Dorcas. E aí você vai explicar que a Bíblia vai ter versões diferentes e algumas versões vai falar Tabita e outras versões vai falar Dorcas.
E aí você vai contar a história de Dorcas. Vai começar falando para ele sobre a cidade que era Jope, a cidade que ela morava. Vai contar que era uma cidade que tinha um movimento, que era bem conhecida pelo seu comércio. E vai falar que ela era uma discípula de Jesus. Mas, prof, o que é ser um discípulo de Jesus? Aí você vai explicar que discípulo de Jesus é aquele que ama tanto Jesus, que quer ser tanto como ele, que vai seguir tudo o que ele disse, vai tentar cada dia ser mais parecido com ele. Isso é ser discípulo de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então você já vai incluir a grande lição do nosso módulo, que é ser discípulo. Você vai explicar que Dorcas foi uma grande discípula de Jesus. E aí você vai explicar que ela era uma mulher simples e que ajudava muitos outros costurando roupas, não era batalhando em grandes batalhas, não era cuidando dos doentes, era costurando roupas. E ela costurava roupas, grande parte, para as viúvas. Viúva era uma mulher que se casou, mas infelizmente seu marido faleceu. Então ela virou uma viúva, que é alguém que não tem com quem cuidar dela, não tem quem cuidar dela. E aí ela costurava roupas, ela ajudava, e cada pontinho que ela dava na roupa era um Jesus te ama que ela falava. Cada roupa que ela entregava era um abraço, era um amor que ela estava espalhando do Senhor. Então ela espalhava o amor de Jesus através das roupas. Olha que lindo isso! E você vai explicar que teve um dia, crianças, que infelizmente ela ficou tão doente que a senhora Dorcas veio a falecer. Ela morreu. Mas aí as viúvas, elas ficaram tão tristes, mas elas lembraram: o discípulo Pedro, aquele que andou com Jesus, ele não está passando por uma cidade próxima daqui? Vamos lá chamar ele é um homem que teme muito ao Senhor, então vamos chamar ele para ver se ele consegue fazer alguma coisa. E assim foi feito. Eles chamaram Pedro e Pedro orou por Dorcas, porque as viúvas mostravam as roupas que Dorcas tinha dado a ela, e Pedro via o amor que Dorcas tinha pelas viúvas e pelas pessoas que ela cuidava. Então, quando Pedro viu aquilo, ele falou: eu vou orar por ela. E quando Pedro terminou de orar, ele falou: Dorcas, levante-se. E assim aconteceu, crianças. Dorcas se levantou e continuou falando do amor de Jesus para todo mundo com as suas pecinhas de roupa que ela fazia. E vocês sabiam? Agora você vai fazer a introdução dessa história para a vida da sua criança. Vocês sabiam, crianças, que vocês também têm um talento que Deus deu para vocês? É, isso mesmo. Você não precisa saber costurar, mas talvez você saiba cantar. Não, mas eu não sei cantar, prof. Mas você sabe falar muito bem. Então você pode falar do amor de Jesus. E assim você vai dizer para sua criança que Deus deu um talento para ela e que esse talento, esse dom, ele tem um propósito. E como uma dinâmica para você ir contando a história, eu fiz com as crianças aqui da sede e elas amaram, que é elas te ajudando a contar a história. Então você pode pegar juntar duas cartolinas e você vai dividir a cartolina em quantidade de ênfases na história que você quer dar. Então aqui a gente dividiu em 4, só um exemplo. Então chega na primeira parte da história, você vai falar: quem que vai ajudar a prof a desenhar essa parte da história? Quem que vai ajudar a prof a desenhar essa parte da história? E eles já ficam todos animados, querendo prestar atenção na história para saber como que eles vão desenhar. E assim você vai fazendo. Cada passo da história, você vai pedir para uma criança desenhar. Eles gostam muito porque eles gostam de participar. Sempre tente achar um jeito para sua criança participar da sua aula, porque assim eles vão absorver aquele conteúdo, aquela mensagem do Evangelho de uma forma muito mais tremenda. E aqui, como uma brincadeira, uma atividade para você fazer após essa sua ministração, é a dinâmica de como posso ajudar. Você vai pegar novamente aquela sua caixinha misteriosa e vai colocar várias coisinhas, seja um garfo, uma panela, brinquedos, violão, Bíblia, e vai dar para cada criança pegar uma. Então, ó, você pegou um garfo. O que dá para fazer com um garfo? Ajudar alguém com um garfo. Você pegou uma panela. Como será que a gente pode ajudar alguém com uma panela? Um violão, uma Bíblia? Então, assim, eles vão tentando colocar aquela história na vida deles, porque você vai dar várias situações para que eles se sintam acolhidos naquele talento. Então, essa dinâmica é bem legal por isso. E agora, as nossas atividades. Eu coloquei 2 ideias de atividades impressas, que é para você dar para sua criança uma atividadezinha para elas fazerem
um moletomzinho, uma blusa, então você pode levar papel recortado, você pode levar lantejola, fica da sua criatividade, até pedacinhos de tecido, né? E aí você vai falar que Dorcas, assim como Dorcas, eles vão fazer cada pecinha de roupa com muito amor, pensando no amor de Jesus. E aqui, atos de bondade, que eles vão desenhar em cada quadradinho desse, que a gente vai estar disponibilizando o link para impressão, eles vão desenhar atos de bondade que eles podem ajudar as pessoas, não somente com a costura, mas ajudando com comida, ajudando com um abraço, o que for. E uma atividade mais complexa, que é a atividade dos retalhos. Como a gente falou muito sobre costura, você pode pegar pedacinhos de tecido, de retalhos, né? E fazer uma colcha. Você pode botar uma fitinha, algo que fique mais fácil do que você realmente costurar, que leva tempo. Ou se você não tiver retalhinhos, você pode fazer com o próprio EVA. Faz pedacinhos de EVA e dá para cada um decorar aqueles pedacinhos. E no final, você colando, seja com cola, seja com fita, você mostra para eles: olha só que linda essa coxa que a gente fez. Isso mostra como nós unidos, ajudando a todos e falando do amor de Jesus, a gente alcança mais pessoas. O amor de Jesus é proliferado pelo mundo inteiro. E assim, professor, você vai abençoar a vida das suas crianças com essa ministração. E lembre-se, sempre ore pelas suas crianças, ore para elas serem missionárias, seja onde for. Porque a gente pensa numa missão continental, mas lembre as crianças que elas podem ser missionárias na escola, elas podem ser missionárias na própria casa. Então é isso, professor, que Deus te abençoe.